Caríssimos amigos do curso Referência, é um prazer estar aqui novamente com vocês e hoje para resolvermos a prova anterior, Direito Penal, CEFES 1 2023. Vamos nos atentar a essas provas anteriores, que ela facilitem muito a resolução das provas do corrente ano. Vamos lá. Leiam, por gentileza, essa primeira questão, dá um pause aí na transmissão, leia com tranquilidade, com calma, verifique a melhor hipótese e marque essa hipótese aí, ok? Bom, na primeira questão, não vou lê-la novamente, mas eu destaco algumas palavras, algumas frases que vão fazer toda a diferencial na nossa análise. Primeiro, vamos lá, o autor ele vem a praticar um ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima. Primeira coisa que a gente tem que entender, e aproveitando esse momento já para esclarecer alguns pontos, ato libidinoso diverso da conjunção carnal é todo ato que eu não tenho a cópula vagínica. O que é cópula vagínica? Introdução do pênis na vagina. Então, quando eu tenho conjunção carnal, eu tenho que ter homem e mulher envolvido, que seja como autor, que seja como vítima, mas tem que ter os dois. Fora disso, os outros atos tendentes à satisfação do desejo sexual são atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Então, esse é um caso, tá ok? Ocorreu um ato libidinoso diverso da conjunção carnal e a vítima é um menor de 13 anos, né? Inclusive, o autor, ele ameaça a vítima de causar um mal injusto e grave se o adolescente delatasse o fato aos seus pais. Bom, que crime é esse, senhores? Isso é um estupro de vulnerável. Então, vamos lá. Por que é estupro de vulnerável? Primeiro, porque a vítima é menor de 14 anos, então isso aí já cai lá no tipo penal do 217A. Só que o 217A, ele não traz a figura da violência ou grave ameaça, o que pode nos levar a entender que o fato é um estupro. Mas vejam bem, o artigo 213, estupro, ele tem uma pena de 6 a 10 anos. O 217A tem uma pena de 8 a 15 anos. Então, por óbvio, o estupro de vulnerável é um crime mais gravoso, a pena é maior. Não seria nem possível a gente conjecturar de um camarada que pratica uma conjunção, um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, utilizando da violência, receber uma pena menor do que um cara que pratica um fato desse com menor de 13 anos, por bem, sem utilizar violência ou grave ameaça. Então não faz nem sentido fazer uma análise dessa. Então o 217A abarca todos os tipos de relação, ou consentida ou não consentida, feita com um menor de 14 anos. Ok? Vamos lá. Leiam por gentileza, pausa e lê com tranquilidade a questão. Vamos lá? Então, na segunda questão, o importante é que ocorre um fato no interior de um coletivo, aonde o autor, um homem, passa a mão nas nádegas de uma mulher, vítima. Perfeito? O que é isso? Essa passada de mão pode ser considerada um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Porém, os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que podem ser uma infinidade, nós temos que fazer um juízo de valoração. Tem alguns que são mais invasivos, que vão causar uma maior repulsa na vítima, como é o caso do sexo anal, sexo oral e assim vai, e outros que são menos gravosos, como é a questão da questão da passada de mão, tá certo? Então, nesse caso, o legislador criou o tipo importunação sexual, artigo 215A, né? Que o cidadão, sem a anuência da vítima, vai lá e pratica um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Tá ok? Então tá aí 215A. Leiam a terceira questão, por gentileza. Vamos lá. Nesse crime, senhores, o que aconteceu? Pedro e Maria tinham um relacionamento e terminaram, beleza? Terminou o casal, só que o Pedro não aceitou, não conforma com o fim da relação. E aí ele passa a incomodar a vítima diariamente, veja bem, diariamente ele segue a vítima, espera a vítima sair do serviço, ou seja, isso vai gerar o crime de
perseguição, 147A, porque o autor, de forma reiterada, e grave essa palavra, está prevista lá no diariamente, o reiterada, pegando o tipo penal, ele passa a ameaçar essa integridade física, psicológica da vítima. Por quê? Com a perseguição que ele se coloca contra a vítima, ele acaba restringindo a capacidade de locomoção da vítima, invade, perturba a esfera de intimidade e privacidade. Então, é exatamente este crime. A questão 4, ela é bem grande, senhores. Então, eu peço a vocês, dê um pause, leia a questão com tranquilidade, agora, ok? Dá pause, faz a leitura. Eu vou passar para a segunda parte da questão que não coube numa tela só. Vamos lá? Continua lendo, dá pause, termina de ler, lê as alternativas direitinho. Vamos lá. Na questão 4, apesar dela ser imensa, o que a gente tem que trabalhar? Com crime. E qual que é o crime? Subtrair. Subtrair sem violência ou grave ameaça, eu já estou direcionado para o crime de furto. Só que na questão fala que essa subtração ocorreu através da escalada e também do rompimento de obstáculo. Perfeito? E aí, meus amigos, essa questão ela traz, apesar de ser grande, ela traz vários objetos que, na verdade, não vão influenciar em nada para eu chegar na minha resposta. Então, isso não vai ser furto comum, que o furto comum seria apenas a subtração para si ou para outra coisa areia móvel, mas quando eu caio nas questões mais complexas, eu vou lá para o furto qualificado. E aí tem duas qualificadoras. A primeira é a destruição ou rompimento de obstáculo. Então, eu tenho lá um portão, eu vou romper aquilo lá para eu chegar no bem que eu desejo. Então, tem o rompimento de obstáculo. E o segundo é a questão da escalada, a entrada pelos meios não convencionais, né, utilizando de algum equipamento para passar do obstáculo que impede um muro, uma janela, etc. Né? Então, eu entro de forma anormal naquela localidade. Aí eu tenho a segunda qualificadora. Leiam a questão 5, por gentileza. Vamos lá. Então, aqui na questão 5, senhores, o que acontece? Aqui também eu tenho uma subtração, né? O autor subtrai alguns objetos de uma determinada padaria. Ok. Só que tem um ingrediente a mais. O autor vinha praticando um furto simples, uma subtração no interior da padaria. Só que aparece o tal do proprietário. E aí, o que acontece? Aí o autor, para garantir, para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, ele pratica violência contra a vítima. Aí, nesse caso, eu já migro do furto para o roubo. No roubo, eu tenho duas modalidades. Ou o roubo é próprio, que é o previsto no caput do artigo, que eu emprego a violência ou grave ameaça como meio para a subtração da coisa, ou eu caio no roubo impróprio, que é exatamente o caso aqui, que eu estou lá no parágrafo 1º, que eu estou praticando um furto, mas por algum desacerto, eu tenho que empregar a violência logo após a subtração. Então, eu estou praticando um furto, estou subtraindo normal de forma sorrateira. A vítima me surpreende, aí, para garantir a posse do bem, eu vou e emprego a violência. É o roubo impróprio. Leiam, por gentileza. Vamos lá. Na questão 6, a prova traz para a gente a questão do feminicídio e pergunta como que é caracterizado o feminicídio. Aí a gente vai lá nas qualificadoras do crime do homicídio e vê que o feminicídio é um homicídio contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Então não é todas as vezes que eu tenho uma mulher vítima de homicídio que estará presente a questão do feminicídio. Não, o feminicídio só existe quando aquele homicídio é praticado contra a mulher por razão da condição de sexo feminino. Professor, e como eu vou saber quando tem razão da condição de sexo feminino? O próprio artigo 121
no parágrafo 2º-A, ele traz para a gente o que o legislador considera como condição de sexo feminino. E aí ele traz duas hipóteses, que é a violência doméstica e familiar. Aí esse conceito já está lá na Lei Maria da Penha, e também traz o inciso 2º, que fala quando o homicídio é praticado por menosprezo, discriminação à condição da mulher. Por exemplo, o cidadão tem aversão ao sexo feminino e por isso ele pratica o homicídio. Ok? Passemos. Meus amigos, leiam a questão 7, por gentileza. Pausa, responde e aí eu resolvo. Vamos lá. Nesta questão 7, nós vamos analisar as assertivas, quais estão corretas ou não. Então, a assertiva 1 e 2, os senhores já notaram que elas estão trocadas, ou seja, desobediência não é opor-se à execução do ato legal, isso é resistência. Desobediência é um não acatar a ordem legal do funcionário público. Então, eu não tenho essa questão da violência, da ameaça ao funcionário, tá certo? É um não acatar, é um desobedecer, perfeito? De forma passiva. Resistência já é o crime onde eu tenho uma conduta ativa, eu tenho uma oposição efetivamente à execução do ato legal e, para isso, eu me oponho utilizando violência ou a ameaça ao funcionário público competente. Tá ok? Desacato na 3 está ok, corrupção ativa também, tudo certinho, conceito ok. Vamos lá. Leiam, por gentileza. Bom, agora a questão 8 traz a questão dos crimes contra a honra. Vamos lá. Aproveitando, calúnia e difamação, eu atingo a honra objetiva, ou seja, o conceito que a sociedade tem de uma pessoa. Injúria, honra subjetiva, aquilo que a pessoa sente, o amor próprio, ela mesma, né? Então eu tenho algumas ofensas que vão caracterizar ou que vão ser sentidas por aquela pessoa que foi vítima daqueles comentários, né? Tem pessoas que não vão se sentir, isso é honra subjetiva, ok? Mas vamos lá, para este caso, o cidadão chega numa reunião de condômino e fala, o morador tal, ele está utilizando o apartamento tal para se prostituir. É um fato concreto, um acontecimento. Então, o fato é o fulano está usando o apartamento para se prostituir, ok? Fato. Se é fato, ou eu estou diante da calúnia ou da difamação. Na calúnia, o fato, além dele ser inverídico, ele trata de um crime. Então, é um fato falso definido como crime. Na difamação, qualquer fato que venha a ofender a reputação, o conceito que aquela pessoa tem perante a sociedade. Esse caso não é um fato criminoso, então não tem calúnia. Então eu estou diante de uma difamação, que na verdade a difamação veio para punir aquelas pessoas que vão fazer a fofoca contra a vida dos outros. Cada um tem a ver com a sua vida. Então, quando ele fala uma situação dessa, ele denigre a imagem daquele contra o qual a fala foi direcionada. Ok? Denigre, diminui, né? Causa uma má fama perante a sociedade aquela pessoa. Pode ser um fato verdadeiro ou falso que cai na difamação. Leiam, por gentileza, a questão 9. Vamos lá. Então, na questão 9, nós temos como resposta a letra D, e aí eu tenho que verificar algumas coisas. Vamos aproveitar o momento. Estelionato. No estelionato, senhores, eu tenho uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, ou seja, eu tenho um binômio, alguém leva vantagem, alguém leva prejuízo, e é necessário o prejuízo. Mas por que alguém leva esse prejuízo e alguém leva vantagem? Como meio, o autor utiliza a fraude, o erro, que é a falsa percepção da realidade pela vítima. Tá? Na segunda assertiva, extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro tem uma finalidade específica. Na questão ali fala, o infrator priva alguém da sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Só esse básico, sem a finalidade específica, eu estou tratando do crime de sequestro ou cárcere privado. A extorsão mediante sequestro, ela me requer o fim específico de quê? De obtenção da vantagem
como condição ou preço do resgate. Então, essa está falsa, tá? Assédio sexual, que está sendo tratado na terceira, eu tenho que lembrar sempre o meio. O cidadão aqui, o autor, ele, para a obtenção de favorecimento sexual, o que acontece? Ele utiliza-se da condição de superior hierárquico ou ascendência. Isso tudo relacionado ao emprego, cargo ou função, tá? No estupro de vulnerável, a vítima tem que ter menos de 14 anos. É menor de 14 anos e não a idade que foi colocada. E no homicídio qualificado, uma das qualificadoras é essa, mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Ok? Continuando. Leiam, por gentileza, observem que é necessário fazer uma numeração, né, da questão com as assertivas. Vamos lá. Então, a primeira assertiva é extorsão. Extorsão é praticado mediante violência ou grave ameaça. Da mesma forma que no roubo, que é a segunda assertiva, que é praticado mediante subtração de coisa alheia móvel, também mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Professor, qual a diferença, então? Como que eu diferencio numa prova extorsão de roubo? Aí você vai pela ótica da vítima, tá? Quando a vítima é necessária e imprescindível para o autor conseguir completar a missão dele, o intento dele, eu estou diante da extorsão, tá? Então, por exemplo, eu preciso da senha bancária para ir lá no caixa eletrônico e sacar dinheiro. Então, eu preciso da vítima. Se a vítima não falar a senha, não tem jeito. Preciso da vítima. Ela é essencial. Isso é extorsão. Eu coloquei a arma na cabeça, ou seja, grave ameaça, e exigi que me entregasse o relógio. O relógio está às suas mãos ali? Eu preciso da vítima? Não. Porque se ela não me entregar por bem, eu vou tomar o relógio. Ok? Então, nesse caso, eu estou diante de roubo. Nesse caso, roubo próprio. Tá? Bom, a terceira é o furto qualificado. Então, é a subtração. Subtração sorrateira. Só que o autor utiliza-se de algum daqueles mecanismos que tornam furto qualificado. Nesse caso, abuso de confiança, fraude escalada ou destreza. Tá ok? E a última alternativa é a extorsão indireta, que é quando o cidadão se aproveita da situação de fragilidade, de debilidade da vítima, e para exigir uma garantia de dívida, ele abusa dessa situação e pega algum documento, né, que a vítima assina porque ela está naquela situação, mas aquele documento é uma garantia de possibilidade de até mover um processo criminal contra ela mesma. Ela quase que se autoacusa em decorrência dessa situação de necessidade premente. É uma questão grande, leiam com atenção, dá pausa aí para vocês não se perderem, tá? Bom, o que é importante dessa questão que ficou grande o enunciado? É importante que o cidadão, né, ele pratica um furto, uma subtração, se apodera de um celular que tem um valor alto, de R$6.000. Consegue evadir sem ser notado, ou seja, então ocorreu ali uma subtração sorrateira, e aquele produto de alto valor ele vende para um terceiro. Vende para um terceiro que paga uma quantia bem baixa, né? Só que esse terceiro ele conhece da onde que é o produto. Então ele sabe da origem criminosa daquele celular. Perfeito? Qual o crime? O crime de do Afonso é um e do João é outro. O Afonso que subtrai sorrateiramente, então sem utilizar as qualificadoras do furto, ele comete o crime de furto simples, lá do artigo 155. E o João que recebe aquele produto sabendo ser ele furtado, comete o crime de receptação, 180, a primeira parte dele, ou seja, adquirir coisa que ele sabe ser produto de crime. Ok? Leiam, por gentileza, a questão 12. Dá pause. E vamos nessa. Olha só. Nesse caso aí, senhores, da questão 12, o autor que foi abordado, ele tinha um mandado de prisão em aberto.
A providência policial, ou seja, a função necessária para os policiais militares que abordaram tomarem é o quê? É a condução do indivíduo. Só que esse indivíduo que estava com mandado de prisão em aberto, ele, para não ser preso, em troca da sua liberdade, ele oferece aos militares a quantia de R$ 1.500. Perfeito? O que é esse crime? Esse crime é corrupção ativa, que é quando o particular oferece a vantagem para o funcionário público para que ele seja omisso, para que ele não pratique seu ato de ofício. Se o funcionário recebe, ele comete corrupção passiva. Mas nesse caso em específico da questão, nós estamos tratando da corrupção ativa, que é quando o cidadão oferece ao funcionário. Leiam, por gentileza, a questão 13. Vamos lá? Então, olha só. O indivíduo vai lá, sai, participa de uma noitada e, naquela noitada, ele perde o aparelho celular. Para justificar a questão da perda do celular em casa, o que ele faz? Ele vai lá na polícia militar, aciona a instituição e registra uma ocorrência policial falsa, falando que foi vítima de sequestro e cárcere privado. As guarnições fazem cerco, corre atrás, etc., é acionada, gasta gasolina, gasta tempo dos policiais para uma situação mentirosa. O que é isso? Comunicação falsa de crime ou contravenção, artigo 340. Vejam bem, ele deu ensejo, ele provocou a ação da autoridade, comunicando uma ocorrência que ele sabia que não estava acontecendo, ou que não aconteceu. Leiam, por gentileza, 14. Vamos lá? Olha só, na 14, meus amigos, ocorre o quê? O Paulo convidou uma vizinha, que é maior de idade, veja bem, para tomar uma cerveja. Consumiram várias cervejas, a vizinha dorme profundamente. Olha a palavra, dorme profundamente, em virtude dos efeitos do álcool. O Paulo aproveita essa situação e mantém conjunção carnal com a mulher. Ela consentiu? Não. Ela dorme profundamente em razão do álcool. No estupro de vulnerável, o caput do artigo pede idade, menor de 14 anos. Mas o parágrafo 1º traz mais duas situações que enquadram estupro de vulnerável. Quando a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, e também a situação da questão, que a vítima, por qualquer outra causa, ali foi a questão dos efeitos do álcool, não pode oferecer resistência. Isso é estupro de vulnerável, ok? Bom, queria agradecer aos senhores a atenção, dizer que nós estamos à disposição por todos os canais que o curso Referência vos oferece. Um grande abraço, fraternal abraço a todos, e estamos aí para qualquer dúvida. Tudo de bom.